Bom, muito obrigado você estar aqui hoje de novo. E se você está chegando aqui, esse vídeo só faz sentido com o vídeo de ontem, o vídeo anterior, desculpa. Eu estou falando amanhã, falando ontem, e fui chamado a atenção por isso, porque a gente se acostuma, não é amanhã, né? É o próximo vídeo, né? Ou o vídeo anterior, tá? Então, isso aqui só vai fazer... Se você começou aqui, não venha nesse vídeo sem assistir o vídeo anterior, porque senão você não vai pegar o que nós estamos querendo falar. Bom, e já que estou falando disso, por favor, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Isso ajuda a gente a ter um pouco mais de visibilidade e, quem sabe, chegar em pessoas que a gente pode vir a ajudar. Bom, como ontem, eu vou seguir a colinha que eu fiz para você, né? Com a intenção de não me perder muito, porque a minha mente é meio caótica e pode ser que eu me perca, mas eu gostaria que você entendesse que eu uso sim minha colinha aqui para poder a gente ter esse papo. E terceira coisa, tudo que eu estou falando demanda que você pegue isso como um fio de meada. Imagina que em 15 minutos, 20 minutos, meia hora, eu vou conseguir cobrir alguma coisa com profundidade. Então, se você tivesse, mas isso foi um equívoco, inclusive queria chamar a atenção, né? Às vezes a gente fala coisas por costume, por exemplo, estava aqui também, fui chamar a atenção, olha, você falou opção sexual em vez de orientação sexual, o que pode ofender algumas pessoas, já peço desculpas de saída, né? A gente sabe, às vezes a gente sabe que as pessoas foram escravizadas, elas não são, nem nunca foram escravos, porque ninguém nasce escravo, mas às vezes sai uma coisa ou outra. Sabe o que eu te recomendo? Quando você perceber alguma coisa, isso não foi profundo o suficiente, esse fio da meada não foi todo puxado, por favor, pega um livro, desliga o computador, vai ler, vai estudar. Outra, tenta pegar a essência, não fica vendo onde é que o cara falou errado, onde é que tem não sei o quê. Isso é bobagem. E hoje, no tema de hoje, eu queria ver quais são os efeitos na nossa mente dessa loucura da globalização, dessa loucura da competição, da indiferença. O que que isso provoca na gente? Quais são os efeitos mentais disso? E antes da gente poder adentrar em que alternativas a gente pode ter a isso. Pois bem, se você olhar todo esse processo, né, de não tem lugar para todo mundo, está muito relacionado a um processo paralelo, que é o processo que a gente passou a chamar de globalização. E globalização é um papo furado enorme, porque a única coisa que está globalizada de fato é desejo e esperança. As pessoas têm a esperança de ter alguma coisa e têm o desejo de ter alguma coisa. Porque as condições materiais objetivas não são globalizadas. Ou você vai querer me dizer que alguém que nasce na Alemanha ou alguém que nasce nos Estados Unidos, na costa leste, ou que nasce em Los Angeles, ou que nasce em Luxemburgo, tem as mesmas condições materiais de alguém que nasça na África ou que nasça na Brasilândia, em São Paulo, ou que tenha que enfrentar a periferia do Rio de Janeiro ou a periferia de Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre ou qualquer coisa. As condições materiais são absolutamente não globalizadas e são localizadas. Não só localizadas em países, mas localizadas dentro dos países, nos bairros, nos grupos sociais, nos grupos raciais, nos grupos, na sua heterogeneidade, eles são absolutamente não globalizados. Agora, quando você começa a acreditar nessa globalização que a gente tem colocada e nessa evidência da religião, da economia, né, de que não tem lugar para todo mundo, não tem lugar para todo mundo é a frase, não tem lugar para todo mundo. Não cabe todo mundo no mercado de trabalho. Não tem lugar para todo mundo na universidade. Não tem lugar para todo mundo no comércio. Não tem lugar, não tem trabalho. Você acredita nisso? Você vai entrar no jogo da competição, movido principalmente pelo desejo da globalização. Ora,
A globalização de condições é completamente impossível entre países do norte e do sul, por raça, por força, né? Você pega a força que tem um país como os que possuem a bomba atômica e os que estão ainda achando que podem responder a isso com pólvora. Tem determinados países que alguns presidentes falam que tem que ter pólvora para responder, né? Imagina você respondendo pólvora com uma bomba atômica do outro lado. Então, as condições, elas são absolutamente desiguais no mundo. Mas todos estão educados a acreditar, né, que educação formal tua na África, no Brasil, no Paraguai, vai ser exatamente igual àquela que você vai ter em Harvard, em Yale, em Oxford, em Cambridge, e você vai conseguir lutar neste mercado em igualdade de condições, bastando para isso o seu próprio mérito. E que percam os piores, porque não existe mais que vençam os melhores. Que percam os piores. Isso gera na gente um isolamento e um medo do outro, porque o tempo inteiro eu tenho que me afastar dele para que eu não possa com ele fazer nada, mas eu possa garantir, já que a lógica é que a farinha é pouca, meu pirão primeiro, é meu pirão primeiro. Não tem essa de compartilhar pirão com ninguém. Bom, ao se perceber assim, né, o que acontece com a imensa maioria das pessoas? Imensa maioria das pessoas. Quando ela sai de um bairro para o outro, quando ela sai da Brasilândia para Higienópolis, quando ela sai da Caximba para o Batel, aqui em Curitiba, quando ela sai da periferia ou da favela no Rio de Janeiro para o meio da Barra da Tijuca, a pessoa começa a se sentir, se perceber desprivilegiado. Isso provoca um enorme ressentimento nas pessoas, porque eu fui excluído, eu fui perdido. O sistema escolar, se você olhar, o sistema de educação é nada mais, nada menos que um sistema de geração de derrotados. E sempre foi, não é hoje em dia. Porque sempre foi 3%, 1%, 2% das pessoas que chegam à universidade. O resto vai ficando em algum ponto do regime. Vai sendo eliminado, vai sendo colocado para trás. E mesmo quando você força a progressão e cria lugares em que essa exclusão, na verdade, foi levada para dentro da universidade. Porque se você não vai para a universidade X, você vai para a universidade que vive de ProUni, que arruma esquema de diploma feito de qualquer maneira, que não tem laboratório adequado e que coloca você em condições de completa desigualdade, criando um enorme universo de frustrados, que mesmo formados, se veem de repente, e nenhum desrespeito a quem está nessa situação por necessidade, porque você tem que levar como diz um amigo meu, tem que levar um bife de fígado para casa no fim do dia para o seu filho comer, entendeu? Aí você se vê graduado, fez tudo, joguei as regras do jogo e tô no trabalho precarizado, na entrega, no Uber, fazendo alguma coisa que eu acho que não é o que eu merecia. Eu me esforcei, eu cumpri, eu fiz as etapas. Isso vai gerando problemas mentais e que vai deixando a gente com uma mudança no critério de valor. A gente vai deixando de dar valor às pessoas e passa a precificar as pessoas. A gente, quanto mais bota preço e quanto mais a gente coloca tudo em termos de valores monetários, mais a gente retira valor das pessoas e das coisas. Vou dar um exemplo. Tudo que você põe preço perde valor. Se você tiver dúvida sobre isso, eu já falei em outros vídeos, pegue seu filho, pegue sua esposa, pegue seu marido, pegue seu companheiro, sua companheira, pegue alguma coisa que você gosta muito e coloque um preço nele. Pronto, perdeu o valor. E a gente passa a dar um preço. Qual é o preço da minha vida? Quanto que vale a minha hora trabalhada? Eu dou um valor monetário qualquer que mede o valor da minha hora trabalhada, que é diferente da hora trabalhada do fulano, do ciclano e do beltrano. Eu
começam a trabalhar com essa lógica da hora trabalhada. Com a história aqui em casa que a gente conversa bastante sobre isso. A gente entende que qualquer forma de misericórdia, de compaixão, de empatia ou de limite é uma traição ao jogo que todos estamos jogando. E a gente, ao trair esses princípios que seriam naturais na nossa espécie, como eu falei no vídeo de ontem, né, a gente só consegue se a gente renaturalizar um novo princípio, a indiferença. E a indiferença é o fruto direto do egoísmo, que passa pelo ritual da celebração, da lógica econômica, do mundo do trabalho que não tem para todo mundo, e quando a gente fazendo esses rituais de sofrimento, se dispondo a entrar no jogo, inclusive, e vou talvez ofender alguém aqui com isso, inclusive o jogo da inclusão. A gente faz políticas de inclusão para incluir pessoas no quê, cara pálida? Eu não sei se eu quero inclusão. Eu tenho uma proposta para apresentar para você depois sobre isso, que é o contrário da inclusão, que a gente chama de universalização. Eu quero é para todo mundo. Eu não quero incluir ninguém no mundinho fechado e vai colocando, não, conseguimos colocar mais 3%. É muito bom, eu prefiro 1000 vezes, toda e qualquer, por favor. Ai, que cansaço que dá imaginar as pessoas falando, você está contra as políticas de inclusão. Não, é 1000 vezes melhor do que toda esta loucura de extrema direita que a gente vive. É 1000 vezes melhor do que a meritocracia. É 1000 vezes melhor que qualquer pessoa. Eu sou fruto disso. Eu consegui me inserir no mundo da universidade, consegui me inserir no mundo acadêmico e, obviamente, isso mudou minha vida e, obviamente, eu sou a favor de toda e qualquer política de inclusão, mas ela não é o suficiente, é isso que eu estou dizendo. Ela simplesmente cria um monte de gente incluída e uma enorme maioria ainda não incluída, que não será incluída, porque a lógica é a lógica da separação, da exclusão e da indiferença. E quando o cara é incluído, não é incomum, mesmo que seja incluído na reforma agrária, incluído no estudo, incluído no emprego, nas igualdades, nas cotas para política, tudo isso é muito melhor do que o que está aí. Quando eu vejo esse monte de gente, de governo, de gente branca, só tem homem, branco, velho, chato, feio e agora milico, meu Deus do céu, óbvio que é 1000 vezes melhor que você tenha 50% das vagas de um governo, que fossem homens e mulheres, tivessem representação de todas as identidades possíveis e imagináveis. Tudo isso é 1000 vezes melhor. Mas o que eu estou dizendo é que isso não é suficiente, isso enlouquece a gente. Porque a gente continua jogando o joguinho nós e eles. A gente continua jogando um jogo altamente separatista, em que alguém há de ser eliminado para que eu possa ocupar aquele espaço. Bom, a gente baseia isso tudo em algumas crenças dessa religião da economia. Uma delas é a crença no progresso, a crença no desenvolvimento como necessário, o progresso como sendo bom e o excesso de conforto alcançado como objetivo na vida da gente. Quando a gente alcança esse progresso, esse desenvolvimento e esse conforto, essa opulência, aí a gente esquizofrenicamente começa a ouvir que a gente tem que sair da nossa zona de conforto para continuar na competição, sem perceber que com isso a banca está sempre ganhando. A gente trocou os limites de resiliência dos sistemas ecológicos por uma tal de resiliência individual. Você tem que ser resiliente. Olha o discurso que leva a gente a aguentar opressões. Eu me lembro de um amigo que entrou em colapso completo psicológico por passar todos os limites daquilo que seria razoável de um ser humano trabalhando numa multinacional. E ele acabou submetendo a remédios, a tratamentos, inclusive internamentos, simplesmente para ser reenquadrado naquilo e depois, passado o tempo legal que ainda havia de proteção, né, porque estamos aí acabando com o mundo das proteções do trabalhador, ele foi descartado devidamente. A gente se submete a tudo isso.
e a gente é chamado a ser resiliente. Eu queria dizer a você, não seja não, companheiro. Quebra antes, é melhor. Quem tem resiliência são os sistemas ecológicos e essa resiliência precisa ser respeitada até um determinado ponto. Quando você ultrapassa esse ponto, ele quebra. Ele quebra, colapsa e leva você junto. Então, não tem que ser resiliente, não tem que aguentar, tem que ver quanto que você aguenta. O que isso aí gera na cabeça da gente? A gente fica gerando uma psicopatia absurda. Eu queria chamar e colocar na categoria de psicopatias a indiferença que eu estou falando o tempo todo. A indiferença é o resultado do culto apático, do consumo no mercado, feito e assimilado por meio da passagem de um ritual de sofrimento ao qual a gente se submete na escola, na universidade, no mundo das artes e, sobretudo, no dia a dia do mundo do trabalho. O fim dessa religião é a indiferença e a capacidade de ser mal com o outro. Observe que quando você pega outras tradições religiosas que não da economia, usualmente, principalmente com o tipo de religiosidade ou de espiritualidade a qual eu estou mais afeito, a gente tem como fruto a compaixão, a empatia, a solidariedade, a caminhada, o limite, a renúncia, considerar o outro sagrado, colocar o outro em primeiro lugar, querer o bem do outro, trabalhar pela vida. A indiferença faz com que eu olhe para o meu lado e psicopatologicamente diga e daí? Dane-se. E considerar que tudo é uma questão de sorte. A indiferença que a gente sente, por que eu digo que ela é psicopatológica? Porque com ela a morte passa a ser um efeito colateral que acontece, a qual todos estamos destinados. O excrementíssimo que está aí no poder, ele faz sentido e faz sentido fortemente para 30% das pessoas porque nós nos acostumamos com essa linguagem. Essa linguagem expressa que nos choca quando a gente vê nessa posição, ela é na verdade a linguagem do dia a dia. A perversão e a indiferença passaram a fazer parte do nosso dia a dia. A gente consegue ser perverso, falar, que pena, né? E vai em frente. A gente não se solidariza, a gente não para, a gente não ajuda, a gente não se indigna, a gente não luta, porque se eu começar a lutar por ele, o próximo aí sou eu. Se eu começar a comprar essa briga que não é minha, essa briga vai acabar sobrando para mim, então eu vou deixar na minha. Isso passou a ser parte do nosso dia. E a gente acha que se dá mal, ou morrer, ou ser cancelado, ou ir por paredão, ou ser eliminado, é uma questão de sorte e de arbitrariedade. Por quê? Porque as regras mudam. Eu estava falando, né? Imagina o que isso causa na mente de uma pessoa, o fato de saber que a sua expressão no Facebook pode depender, entrada ou não, num trabalho, a permanência ou não, num emprego. O grau de insegurança, de culpa. Ou imagina que tipo de situação a gente vive hoje quando você, dentro de uma universidade, se você não produz o suficiente, se você não cumpre o probatório adequadamente, se o teu Lattes não é atualizado, se você não participa da coleta CAPES, se você não faz nada disso, você prejudica toda a equipe. Você é olhado de lado, os pares começam a te pressionar para que você cumpra, para que nós não percamos, mas sabendo que um de nós vai perder. E, se possível, vai ser você. Regras vão se tornando cada vez mais flexíveis e não sabidas. Porque tem as regras que estão lá, que os critérios que você tem que preencher tal critério, mas o cara vai olhar o teu Instagram, o cara vai olhar o teu Facebook, o cara vai ver a tua opinião política, o cara vai ver a sua orientação sexual, o cara vai ver não o seu desempenho, não aquilo que você é capaz de fazer ou não, não, mas aquele seu jeito de vestir, aquela maneira que você sorri ou não sorri. Tudo isso vai gerando na gente um estado permanente de tensão que leva a gente à depressão e um permanente estado de ansiedade.
Ora, perceba que você acaba tomando remédio para segurar a tua ansiedade, tua depressão, tua culpa, teu desgaste emocional. Esses são os efeitos que a gente sente direto. E qual é a força da ideia que nos rebaixa? Essa força é porque ela acabou com o horizonte. O único horizonte que passou a existir, agora eu vou bater de novo nisso que talvez você fique chateado comigo, é o horizonte da inclusão. O que você quer é ser incluído. O que você quer é mais polícia. O que você quer é mais emprego. O que você quer é mais participação no consumo. O que você quer é mais jogo. É jogo, 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 jogo o tempo todo. O que eu estou dizendo é que isso não está sendo questionado. Inclusão no quê, companheiro? Inclusão para quê? Eu diria que uma das coisas que a gente vai falar amanhã é ter a coragem de se desincluir, de não aceitar a armadilha da inclusão. Com isso, de novo, eu quero deixar claro, eu não estou dizendo que eu sou contrário a que ninguém esteja incluído na universidade, tenha oportunidade de exercer o seu trabalho. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas não podem acessar esses lugares. Só que antes de acessar, eu estou sendo incluído no quê? Em que loucura eu estou entrando? E aí, meu irmão, se você, eu vou falar bem assim, uma onda, um papo reto aqui de quem nasceu em periferia, meu irmão. Tudo bem, entra, mas entra hackeando. Se você entrar para acreditar no negócio, para entrar na religião, meu irmão, eu vou te convidar para ser herege. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso mais. Amanhã não, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Um outro efeito terrível, mental, é oriundo da transformação da gente de seres humanos nas nossas tradições, imagem e semelhança de Deus, ou seja, é muito interessante. Na minha tradição, disse que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Quando você já entra na monarquia, imagem e semelhança de Deus é o rei. Se você depois vai para a república, alguns são mais iguais que os outros. Se você entra no mundo das finanças, hoje, o cara é um semideus, é alguma coisa especial porque ele está incluído lá entre os seres celestialmente abençoados. Ora, a gente precisa ver que isso é tudo a transformação da gente de ser humano, imagem e semelhança de Deus, em capital humano em competição. Você não é um capital humano em competição. Isso diminui a gente, isso adoece a gente, porque você passa a ser coisificado definitivamente quando você se entende como capital humano da nossa empresa. Eu não quero ser capital humano de empresa nenhuma. Eu sou um ser humano. Bom, essa sociedade que a gente criou, ela é um passo além até da própria sociedade salarial que a gente nunca teve no Brasil. Essa coisa do pleno emprego, de todo mundo ter salário. Quando a gente está querendo isso, a gente está querendo uma coisa que já foi ultrapassada, que é o Fordismo. O Fordismo já foi, já era. Nós estamos vivendo num mundo atroz, em que hoje, meu irmão, não tem mais sociedade salarial. Tem a sociedade da indiferença, a sociedade do sobrevivente. Não tem ascensão social. A gente já chegou no máximo que podia chegar e agora os descendentes estão ganhando menos do que os seus antecessores. Pode olhar direitinho aí. Olha direitinho que você vai ver que aquela ascensão prometida nos anos 40, 50, 60 ainda tinha, acabou. Quem está aí é um bando de gente que vive patinando, patinando. Por quê? Porque quer um lugar ao sol e não vai ter ascensão. Aí o cara opta e muda de jogo para entrar nesse jogo maluco de eliminar o companheiro. Quem que vai ser eliminado? Quem que vai ser eliminado? Isso vai deixando você não só mais duro, deixando você mais solitário, mais culpado, porque no fundo você sabe que você está atirando em você mesmo. Você está acabando com você mesmo. E o teu tiro, e eu não estou dizendo que você não deva ter os seus objetivos de derrota, ele está passando a ser o seu igual. E quando você elimina o seu igual, você está se eliminando. Isso dá um efeito maluco na cabeça da gente. Essa eliminação aleatória do outro para que eu tenha espaço, né, precisa ser substituída por algo que eu pretendo falar melhor no próximo vídeo. A gente precisa não de ter o espaço para mim, mas para a gente poder ter espaço para todos.
a gente precisa ampliar um horizonte, porque esse horizonte mais obtuso, fechado, pequeno, vai adoecendo a gente. Nós estamos mais esquizofrênicos, nós estamos mais paranoicos, nós estamos mais ansiosos, nós estamos mais cansados, nós estamos mais culpados e nós estamos medicalizando isso o tempo todo. A criança se sente culpada, as crianças se sentem menores, porque elas não participam de uma determinada forma de consumo. A gente treina os nossos filhos para o desempenho, para que eles não sejam superados, para que eles não sejam os eliminados, quando na verdade talvez exista um outro caminho. A gente tira a atenção daquilo que está dentro de uma tradição de estudo que eu falo, que é saber quem nos domina, quem nos oprime e quem nos explora, para achar que o meu inimigo não é esse que me domina, que oprime e que explora, mas o meu inimigo é o meu companheiro que também é dominado, também é explorado, também é oprimido. Eu assisto essas séries com um olhar de curiosidade, um olhar quase de pesquisador, né? Visto talvez de pesquisador, né? Olhando o quanto nelas você vai mostrando distopias para frente e distopias para trás que tentam passar para a gente a ideia de que é a mesma coisa que acontecia no Império Romano, acontecia na Idade Média, acontecia no mercantilismo, está acontecendo hoje e vai acontecer no futuro, porque o ser humano é assim mesmo. Isso é uma tentativa de cristalização de algo que releva o fato de que não existe repetição na história. A história vai evoluindo numa espiral dialética em que sim dá para fazer analogia. Dá para fazer, por exemplo, uma analogia com Auschwitz, como eu falei quando eu recomendei o livro do Primo Levi, né? Ou poderia recomendar os livros do Viktor Frankl, né? Dá para fazer analogia do que a gente vive hoje com Auschwitz, com os campos de concentração, com a política nazista, mas é completamente diferente. O espetáculo, por exemplo, a espetacularização do Big Brother, sim, o espetáculo não é um fenômeno novo, né? Os gladiadores lutavam pela vida, né? Um contra o outro, dentro de uma arena, mas aquilo não tem nada, aquilo não era o Big Brother, aquilo é um outro contexto, outro ser humano, outra jogada que está acontecendo ali no Império Romano, e houve respostas àquilo naquela época. Que respostas foram essas, ou que espetáculo era aquele, eu só posso olhar analogicamente, não anacronicamente, dizendo, era a mesma coisa que acontecia, está acontecendo no Big Brother. O Big Brother é o gladiador de hoje em dia. Não é não. O Big Brother é nada mais, nada menos que a expressão do nosso mundo do trabalho, funcionando ali, você se vê refletido ali, só que aí você tem a chance da sua pequena vingança, de dar o seu votinho, de cancelar, de mandar para fora, de colocar no paredão e de estabelecer uma certa justiça em que você tem o poder de mando. Essa estrutura de dominação nos adoece. Então, o principal efeito mental de tudo isso é a indiferença, como eu falei. É a maldade. É a assimilação da arbitrariedade, a ansiedade, a depressão, a culpa, o ressentimento, que hoje em dia estão sendo tratados nos consultórios como se você tentasse lidar com isso. Meu irmão, amanhã a gente vai dizer, ou melhor, de novo, desculpa, no próximo vídeo a gente vai dizer, né, que possibilidades a gente teria, pelo menos de tentar ampliar o nosso horizonte e ir para um outro lugar. Eu espero que, de novo, você entenda que isso que eu falei aqui é raso, é simples, é rápido, você precisa estudar, você precisa entrar fundo nesse troço. Eu queria recomendar para hoje, em especial, os livros do Viktor Frankl, que ajudam, por analogia, né, a gente a perceber algumas saídas. E no próximo episódio a gente volta apontando algumas direções. Muito obrigado e vamos em frente. Amanhã a gente continua aprofundando o tema. Enquanto isso, compartilhe, deixe seu comentário, sugira outros temas que você gostaria de discutir por aqui. E lembre-se, no domingo a gente lança o podcast com conteúdo completo da semana. Aguardo você aqui de novo para continuar nosso bate-papo amanhã. Tchau!